Apocalipse 22, verso 17, nós encontramos o último convite da Bíblia. A palavra é singela, mas a palavra é grave. Porque sempre que a gente está diante de algo que é último, a gente precisa prestar atenção. A gente fala de uma última oportunidade, de uma última palavra, de uma última oração. A gente precisa abrir o coração e prestar bastante atenção naquilo que a palavra está apresentando. Esse verso é o último convite que Deus está fazendo nas Escrituras Sagradas. Apocalipse 22, 17 diz assim: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Vou repetir. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Concede-nos a graça de ouvirmos a Tua voz neste lugar. Que Teu Espírito Santo, o Paráclito, aquele que veio para convencer o homem, faça uma obra prodigiosa aqui neste lugar. Usa o Teu servo, humildemente eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Por favor, tome assento. Essas palavras que se encontram no último capítulo deste importante livro, elas selam a revelação de Deus. Apocalipse, embora para muitos seja uma mensagem oculta, difícil de codificação, há pessoas que, inclusive crentes, que fogem do livro do Apocalipse porque imaginam que esta é uma palavra muito difícil de ser compreendida. Na verdade, o propósito deste livro não é esconder, é revelar, é mostrar. O livro é a revelação de Jesus Cristo. A revelação que foi dada a um homem, a um crente, a um pastor. A Bíblia diz que João foi o último dos apóstolos vivos. Aliás, João foi o único dos apóstolos que não foi martirizado. Mas isso não significa que João não tenha sofrido pelo testemunho de Jesus Cristo. A Bíblia diz que João foi levado, lançado, colocado numa ilha penal, a ilha de Patmos. E diz a Bíblia que ele foi colocado ali por causa da sua fé em Jesus Cristo. É essa mesma fé que conforta você. É essa mesma fé que sustenta você nos dias difíceis. Algumas vezes, por causa da fé em Jesus Cristo, nós vamos passar por situações complicadíssimas. Imagina João, que conviveu com Jesus, que fez a obra de Jesus, que guiou a igreja de Jesus, um dia ser punido por causa dessa fé em Jesus Cristo. Foi lançado numa ilha, lá no mar, junto ao mar Egeu, distante de tudo, uma ilha de pedra. Era o lugar onde os presos entravam e dali não saíam mais. E aí, de repente, num domingo como esse, Jesus foi ao encontro de João, lá na ilha de Patmos. Talvez ele estivesse triste naquele dia. Talvez ele estivesse com saudade da igreja. Ele era pastor da igreja de Éfeso. E sabe o que é lindo? É que normalmente Jesus vem ao nosso encontro para nos dar as revelações mais profundas acerca dele nos nossos dias mais difíceis. Aqueles dias mais escuros são os dias em que o Senhor se apresenta para nós. E aí Jesus se apresentou para João. E diz a Bíblia que Jesus se apresentou cheio de glória.
e começou a revelar para João tudo aquilo que está por vir. Ouça o que eu vou lhe dizer, a história é teleológica. Tem muita gente que acha que a história está caminhando por si mesma. Que a história é como um navio desgovernado. Não, senhores. O Senhor está no leme da história. O Senhor já contou para João, há mais de 2000 anos atrás, como que a história vai ser encerrada. O livro do Apocalipse conta as últimas coisas, mostra como tudo vai acontecer. Isso significa que Deus tem o controle de tudo, Deus sabe tudo. Mas esse Deus que revelou tantas coisas a João, aqui vai dar a nós o último convite da Bíblia. E aqui eu quero chamar sua atenção para algumas coisas importantes. Primeiro, lembrar que a Bíblia é um livro repleto de convites. O nosso Deus é um Deus de relacionamento. Você já deve ter lido na Bíblia que Ele é o Deus de Abraão, Ele é o Deus de Isaac, Ele é o Deus de Jacó. Ele é o Deus Altíssimo, mas que se relaciona com pessoas. Coloca seu nome lá, Ele é o Deus de Débora, Ele é o Deus de Edna, Ele é o Deus de Marco, Ele é o Deus de Jaqueline. Ele é o Deus que tem prazer de se relacionar com as pessoas. Note que quando Deus fez este mundo, Deus criou este mundo perfeito, e Deus colocou Adão e Eva num lugar perfeito. A Bíblia diz que todos os dias, na viração do dia, Deus comparecia lá e conversava com eles. Porque Deus é um Deus de relacionamento. E assim você vai olhar para as Escrituras, esse Deus chamando pessoas para se relacionar com Ele. Deus foi lá na Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus, e chamou Abraão. A família dele era idólatra, Abraão era um pagão, e Deus chamou Abraão e disse assim: sai da tua parentela. E Deus passou a guiar a vida dele. Foi uma vida de relacionamento tão profundo, que Abraão recebeu um título maravilhoso: Abraão, o amigo de Deus. Imagine Deus que criou o universo, que criou as estrelas, chamando um homem de amigo, porque ele se relacionava, ele tinha um relacionamento profundo. Deus é o Deus que chamou Jacó quando Jacó estava fugindo da casa dos pais. A Bíblia diz que Jacó era um enganador, tinha um caráter defeituoso, tinha acabado de enganar o irmão e havia enganado o próprio pai. E no caminho de fuga, Deus vai encontrá-lo, Deus vai se relacionar com ele, Deus vai fazer promessas lindas para ele, porque Deus é um Deus que se relaciona com pessoas. Ele é o Deus que se manifestou a Moisés lá no Horebe. Deus se apresentou a ele através de uma sarça. Deus falou por meio dela. E o autor de Hebreus vai dizer que Deus falava com Moisés face a face, porque Ele é Deus de relacionamento. Eu sei que muitos aqui têm experiências lindas com Deus. Eu tenho as minhas. Eu tenho aqueles dias que eu estou lá no meu gabinete em casa, eu já compartilhei isso com vocês. E eu estou lá orando, eu estou lá cantando, porque eu canto sozinho também. Eu não vou cantar aqui porque senão eu vou afugentar a audiência. Mas sozinho na minha casa, quando vocês não podem ouvir, mas Deus pode ouvir, porque Deus, antes de ouvir o que sai da minha boca, Ele vê aquilo que está no meu coração. Agora mesmo, antes de vir para o culto, eu me recolhi num cantinho lá da minha casa e comecei a cantar, invocando a presença de Deus na minha vida. E eu posso lhe garantir que eu sentia a presença de Deus no lugar que eu estava. Deus é Deus de relacionamento. E esse Deus, que é um Deus que quer se relacionar,
vai fazer convites ao longo de toda a Bíblia, vai chamar as pessoas para se relacionar com Ele. Você vai encontrar os textos mais lindos na Bíblia. Segundo os estudiosos, na Bíblia nós vamos encontrar mais de 2.000 vezes Deus chamando o homem para se relacionar com Ele. 2.000 vezes chamando o homem para se arrepender. 2.000 vezes chamando o homem para acertar a relação com Ele. 2.000 vezes Deus dizendo assim: venha para mim, se relaciona comigo, me conheça. E esse Deus que faz tantos convites na Bíblia, aqui vai fazer o último convite. E essa é a minha segunda palavra nessa introdução. Esse Deus que fez tantos convites, vai fazer um convite derradeiro aqui. Isso significa que, embora Deus faça muitos convites, os convites de Deus não são infinitos. Que as oportunidades de Deus, elas chegam ao fim. Deus chama, Deus convida, mas uma hora Deus faz um último convite. E João vai selar a revelação com o último convite que Deus faz ao homem. O Espírito e a noiva dizem: vem. Quero olhar com vocês para esse texto de forma muito objetiva hoje à noite, olhando 4 aspectos desse texto, deste verso, que vai selar a revelação de Deus. Primeiro, o chamado do Espírito. O que o Espírito diz? Vem. O Espírito e a noiva dizem: vem. E aqui preste atenção. O Espírito e a noiva vão se unir num clamor. Vão se unir para fazer um chamado. É óbvio que quando a gente olha para um verso da Bíblia, e eu estou olhando apenas para um verso com vocês, mas antes de olhar para o verso, eu olhei para o contexto. Este é um texto da Bíblia em que Jesus vai dizer 3 vezes: cedo venho. Verso 7, verso 12, verso 20, eis que cedo venho. 3 vezes Jesus, o próprio Jesus, vai anunciar a sua vinda. Diante da palavra de Jesus, o Espírito e a noiva dizem: vem. Ele diz que vai vir, então nós clamamos pela vinda dele. Este verso, primeiramente, prioritariamente, é um clamor do Espírito e um clamor da igreja pela vinda de Jesus Cristo. Note que há um interesse profundo, inclusive do Espírito, pela vinda de Jesus Cristo. E nós deveríamos ter um profundo anseio também. O Espírito está se unindo à igreja para chamar, para convidar, para que o Senhor venha. Orlando Boyer, um escritor que eu aprecio muito, ele conta a história de uma jovem que estava noiva, cujo noivo se despediu dela sem marcar uma data de retorno. Ele foi, não disse quando ia voltar, mas ela confiou na vinda dele. E Orlando Boyer diz que ela, todas as noites, junto à praia, armava uma fogueira, acendia a fogueira, na expectativa de que no dia em que ele voltasse, ele poderia guiar-se por aquela luz e ele então encontraria o caminho de casa. Todas as pessoas que conheciam aquela jovem diziam que era uma tolice esperar o noivo, mas ela o esperava. Até que um dia, de fato, ele voltou, ele a desposou e ela então pôde desfrutar da alegria de um casamento. Nós também aguardamos a chegada do noivo. A noiva que clama aqui é a igreja. E o nosso maior anseio não são por coisas. O nosso maior anseio é pelo amado, que Jesus Cristo venha. Mas esse texto da Bíblia, que é um chamado prioritário pela vinda de Jesus, é também uma palavra do Espírito ao pecador para que ele venha. O Espírito Santo diz: vem. Ele se une à igreja para chamar você ao encontro de Jesus Cristo. E note que Jesus, ao encerrar o seu ministério,
Disse que ele voltaria para o Pai, mas ele enviaria outro igual a ele, o Espírito Santo, Paráclito divino. E Jesus disse em João 16:8, que quando ele viesse, ele ia convencer o homem do pecado, e note que está no singular e não no plural, porque nós cometemos pecados, mas o Espírito vai convencer o homem do pecado. Por que não dos pecados? Porque o pecado que vai afastar os homens do céu e vai levá-los ao inferno é um pecado só. É o pecado da incredulidade. E Jesus disse que o Espírito vai convencer o homem do pecado, porque ele disse: eles não creem em mim. Você não precisa de muitos pecados para ir para o inferno. Aliás, um pecado só vai colocá-lo lá. Então Jesus disse que o Espírito Santo viria e ele convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que fala o coração do homem. É o Espírito Santo que trabalha nas disposições mais íntimas da nossa alma. É inexplicável isso, eu não tenho como codificar. Mas eu posso garantir que um dia, eu com 12 anos de idade, ouvi o chamado de Jesus. Ele falou ao meu coração e eu não tenho como explicar esse fenômeno. E eu pude ouvir a voz do Senhor. O Espírito diz: vem. Há um chamado do Espírito Santo para que você venha. E note um detalhe importantíssimo aqui. Deus, ele é soberano. Sua voz e a sua vontade é irresistível. Um dos princípios da nossa fé reformada é que quando Deus chama alguém, seu chamado é irresistível. Mas esse Deus que é irresistível na sua voz e palavra, não viola a vontade de ninguém. Ele não invade, ele convida. O Espírito Santo diz assim para você: vem. Quando você recebe um convite, seja para o que for, uma formatura, um casamento, um convite pressupõe que você pode aceitar ou você pode rejeitar. Pois saiba que o Espírito está chamando você. O Espírito diz: vem. Segundo, o chamado da igreja. Porque diz o texto que o Espírito e a noiva dizem: vem. O Espírito se une à igreja. Aqui a Bíblia está mostrando não só que a igreja tem que ser uma igreja expectante. Eu tenho afirmado aqui ao longo dos tempos que nós, os crentes, devemos viver cada dia na expectativa da santa vinda de Jesus. Um escritor disse que todos nós deveríamos estar na ponta dos pés, assim olhando e perguntando: será que é hoje? Será que ele virá esta noite? Sempre aguardando a vinda dele. Mas esse texto que fala dessa igreja expectante quanto à vinda de Jesus, é também uma igreja que tem uma missão para cumprir. Aqui nós encontramos a responsabilidade evangelística da igreja. Ao Senhor, ou o Senhor deu à igreja um ministério e uma tarefa: chamar o pecador. Billy Graham disse que Deus não dá ordem aos pecadores para procurarem a igreja, mas Deus ordena que a igreja procure o pecador. Há uma responsabilidade que pesa sobre nós. Somos nós que chamamos os pecadores. Embora seja o Espírito que os convença, cabe a nós cumprir um ministério que inclusive os anjos desejaram. Nós dizemos ao pecador: vem. E sabe por que a gente clama insistentemente ao pecador para que ele venha? Porque nós já conferimos, nós já experimentamos que só Jesus Cristo é capaz de satisfazer as nossas mais profundas necessidades. Insistimos com o pecador para que ele venha, porque sabemos que fora de Jesus ele estará completamente perdido. O Espírito e a noiva dizem: vem. Portanto, nós estamos aqui hoje, cumprindo o nosso papel.
de entregar um convite e crendo que Deus vai usar a nossa voz, a nossa boca, para que esta palavra, esse convite, tenha a ação do Espírito Santo de Deus. Terceiro lugar, esse chamado, ele é endereçado a quem tem sede. Você sabe qual é a nossa maior necessidade, ou pelo menos a maior necessidade do nosso corpo? Água. Água é uma coisa vital. Você pode ficar até 40 dias sem comer nada. A ciência já garante que você pode ficar semanas sem comer absolutamente nada. Mas você não consegue ficar 2 ou no máximo 4 dias sem beber água, porque se você passar disso você morre. A maior necessidade do seu corpo é de água. Pois eu lhe garanto também que a maior necessidade da sua alma é da água, mas da água da vida. E aqui o Espírito e a noiva que dizem a você: vem! Garante a você que se você tiver sede, venha! E venha, porque há uma fonte transbordante para satisfazer a sua alma. Nós vamos encontrar passagens lindas na Bíblia. E uma das passagens que me encanta é sobre a mulher samaritana. Uma mulher que tinha uma sede na sua alma. Ela foi ao poço buscar água para mitigar a necessidade física. Mas a maior necessidade dela não era física, era espiritual. E ela se deparou com alguém que conhecia a sua alma. Alguém que conhecia a vaziez do seu coração. E ofereceu a ela o que ela mais precisava. Jesus disse para ela: eu tenho uma água que se você beber, vai dessedentar você para sempre. A água da vida. E sabe o que é interessante? É que quando Deus diz assim para você: vem, se você tem sede, venha. A condição para você beber é que você reconheça a sede que tem. E se você vier, Ele garante que você vai ser saciado. O Senhor não faz promessa que Ele não possa cumprir. Se você tem necessidade na sua alma, venha, porque o Senhor é capaz de satisfazê-la. Quarto lugar, o chamado é dirigido ao quê? À vontade. Que Deus quer salvar você, eu não tenho dúvida. Que Deus tem interesse na salvação do homem, não tenho dúvida. O Senhor foi capaz de fazer os maiores investimentos para que o homem seja salvo. A prova disso é que quando Paulo escreve Romanos 5,8, ele disse que Deus dá prova do seu amor para conosco. E a prova do amor de Deus e do interesse de Deus está no envio do seu próprio Filho, que morreu na cruz do Calvário. Deus fez grandes investimentos para que você fosse salvo. O apóstolo Paulo chega a ser incisivo quando ele escreve na primeira epístola, no capítulo 2, verso 4, que Deus quer que todos sejam salvos, que nenhum pereça. Que é da vontade de Deus que você seja salvo, não tenho dúvida. A grande questão é se você quer. Porque diz Apocalipse 22, versículo 17, e quem quiser, há um apelo à vontade, há um apelo à sua volição. Você tem que querer, porque Deus não vai violar sua vontade. E agora veja que texto lindo. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Quanto que você vai pagar? Quanto que custa? Nada. Só que lembra Isaías 55:1. Ó vós todos os que têm sede, vinde às águas. Sem dinheiro, sem preço, comprai. Você não precisa pagar. E sabe por que você não precisa pagar? Porque o preço já foi pago. Cabalmente pago por Jesus Cristo. O que você precisa agora? Querer. O que lhe impede é a sua vontade. E Deus apela à sua vontade. Quem quiser, receba de graça da água da vida.
O que vai distanciar você do céu não é o seu pecado. O que vai distanciar você do céu hoje à noite será a sua vontade, se você não a usar para receber aquilo que o Senhor está oferecendo a você. Vou terminar com 4 palavras importantes. Primeiro, que esse convite que você lê aqui é o convite do próprio Senhor Jesus Cristo. Dr. William Barclay, talvez um dos maiores hebraístas, disse que esse texto aqui é o texto de Jesus. E por quê? Não diz aqui que é o Espírito e a noiva que estão chamando. Ele disse que quando você lê aqui o Espírito, você pode ler perfeitamente: Jesus e a noiva dizem, vem. Por quê? Você já deve ter lido as 7 cartas do Apocalipse. As 7 cartas endereçadas às igrejas da Ásia Menor eram cartas de Jesus às igrejas. Como é que termina cada carta? Quem tem ouvidos, ouça o quê? O Espírito diz à igreja. A carta é de Jesus. A advertência é que você ouça a voz do Espírito. Portanto, quando aqui você lê o Espírito, você pode ler perfeitamente Jesus Cristo. Jesus Cristo está chamando você para vir a Ele. Jesus que fez tantos convites na palavra. Lemos um aqui há pouco. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Um convite de Jesus. João 7,37. Diz João que no último grande dia da festa, a festa dos tabernáculos, Jesus se levantou e exclamou: vinde a mim, todos vós que têm sede. Jesus chama você para vir a Ele. Ele tem um convite particular para você hoje à noite. Segundo, é que esse convite é para todos. Vinde todos. Esse convite não exclui ninguém. Nesse convite está incluído o pobre e o rico, o culto e o inculto, o religioso e o não religioso, o jovem e o velho, a criança e o adulto, o homem e a mulher. O convite é para todos. O Senhor não faz o convite em detrimento de alguém. Ele está chamando você, isso inclui você. Terceiro, é que esse convite é para você vir como está. Porque quando a gente apresenta um convite para alguém, alguns convites são bastante exigentes, né? Você tem que vir vestido como? Black tie, né? Você tem que vir vestido de tal forma, porque senão você não vai ser admitido. O Senhor, quando faz um convite a você, Ele chama você para você vir como está. Não significa que você vai permanecer como está. Por que eu digo isso? Porque algumas pessoas dizem assim: eu não estou preparado para aceitar esse convite. Um dia eu estava pregando no Rio de Janeiro, um dos meus últimos sermões, e um dos meus irmãos estava sentado onde vocês estão. E enquanto eu pregava, ele chorava. Quando eu fiz o apelo, ele chorou mais. Acontece que ele não veio. Quando terminou o culto, eu perguntei ao meu irmão: por que você não foi à frente? Ele disse, ele começou a apontar todos os impedimentos que havia na vida dele. Talvez você não se julgue preparado para aceitar o convite, mas o convite é para você vir como você está. O que vai acontecer depois, deixa com o Senhor. Ele vai transformar a sua vida, vai modificar o status quo. Quarto e último lugar. Aqui está o último convite da Bíblia. Tudo na vida tem fim. Até eu pensei que eu ia morrer. Recebi tanta homenagem de aniversário que falei: será que chegou meu último dia? Porque tudo na vida tem fim. Vai chegar um dia que vai ser o último abraço. Vai ter um dia que vai ser o último beijo. Vai ter um dia que você vai dizer assim: até logo. E você não vai ter outra oportunidade. Sabe, todas as vezes que eu saio de casa, e às vezes eu saio apressado e eu não cumprimentei minha esposa, eu volto. Vou cumprimentá-la de verdade, vou beijá-la. Porque eu falei assim: não sei se hoje é a última vez. Tudo na vida tem um dia que é final.
E na Bíblia você também vai encontrar um convite que é último. Esse Deus que chamou 2000 vezes na Bíblia, vai chamar pela última vez. Você encontra algumas passagens na Bíblia assim: Bartimeu, à beira do caminho, ouviu falar que era Jesus que passava e disse: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Era a última vez que Jesus passava por ele. Se ele não aproveitasse, ele estaria perdido. Jesus passou por Jericó e Zaqueu subiu a uma árvore porque queria vê-lo. Zaqueu não sabia, mas aquela era a última oportunidade que ele tinha na sua vida, porque Jesus estava indo para Jerusalém, ia dar a sua vida no Calvário e não voltaria mais a Jericó. Jesus passou por uma aldeia de 10 leprosos, onde havia os leprosos, e 10 leprosos foram ao encontro dele. Era a última vez que Jesus passava ali. E aí eu te pergunto, e se hoje for a última vez que Jesus também passa por aqui? E se essa noite for o seu último convite para vir a Jesus Cristo? Quando você está diante de um convite último, você precisa considerar a seriedade dele. Quer um conselho? Receba o convite. Aceite o chamado. Porque o Espírito e a noiva dizem: vem. Quem tem sede, venha. E quem é que tem sede? Tem sede quem tem um vazio na alma. Tem gente que está cercado de uma multidão, se sente sozinho. Tem gente que mora numa casa linda, que todo mundo daria tudo para morar lá, e está infeliz dentro daquela casa. Fui visitar uma senhora aqui em São Roque, e ela disse: pastor, olha a casa que eu moro, eu daria tudo para ter felicidade, eu moraria debaixo de uma ponte, eu abriria mão dessa casa. Ela tinha um vazio na alma. Quantas pessoas estão assim, com uma sede aqui dentro, que dinheiro não mitiga, sexo não mitiga, prazeres não mitigam, só Deus é capaz de fazer isso. Agostinho de Hipona disse que o homem tem um vazio no seu coração, e esse vazio é exatamente do tamanho de Deus. Você pode tentar preencher esse vazio com bebidas, cigarro, drogas, prazeres, e o vazio vai ficar, porque só Deus é capaz de satisfazer você. Você tem sede? Venha! E se você quiser, você vai beber da água da vida. E a Bíblia diz que aquele que beber dessa água, do seu interior, o quê? Fluir rios de águas vivas. Teve gente que entrou aqui nesta igreja há muito tempo atrás, era um nada, não tinha nada para oferecer a alguém, mas conheceu a Cristo, e agora é uma bênção para a vida de muitas pessoas, porque do seu interior passou a fluir rios de águas vivas, porque um dia bebeu dessa fonte. Você pode beber se você quiser, porque Deus quer. A pergunta é: você quer?